ainda jovem, com mais umas 20 irmãs, todos jovens, e aqui então fundou a congregação das missionárias de Santo Antônio Maria Claret. Ela foi uma religiosa, toda de Deus, toda consagrada a Deus, a serviço dos irmãos. E eu estou, aqui mais uma vez, falando um pouco sobre a história de Madre Leônia, quando ela ainda estava com os seus familiares, estava em casa, já assim pensando em ser religiosa, muito desejosa de se consagrar a Deus, e houve então uma resistência por parte da família. A família tinha tanto amor por ela que não estava aceitando. Somente a mãe dela, a mãe já compreendia um pouquinho que precisava contar, deixar que a filha fosse seguir o próprio caminho nessa consagração total a Deus. Então ela diz o seguinte: aproveitando o momento propício, Maria, o nome da Madre Leônia era Maria Leônia. Então, aproveitando o momento propício, Maria, com heroísmo e audácia e sem deixar abater pela dor da separação, empreendeu o seu caminho. Em sua autobiografia, ela registra este momento peculiar da sua vida. Esperei completar 21 anos de idade para decidir-me sozinha, com o coração apertado pela dor, na noite do dia 18 de junho de 1935, em companhia da irmã Agnella. Essa irmã Agnella era das Pobres Filhas de Santo Antônio, uma religiosa dessa congregação. Então ela diz: em companhia da irmã Agnella, a quem confiava os meus segredos, deixei minha casa paterna e viajamos até Nápoles, de trem. Elas foram de trem. Continuamos a viagem de ônibus até Secondigliano, onde as Pobres Filhas de Santo Antônio me receberam como postulante. Antes desse momento, a madre, aos 18 anos, quando ela tinha 18 anos, ela sentiu a vocação, o chamado de Deus para esse segmento em vida religiosa consagrada a serviço dos irmãos. E a família, então, era contrária. O pai, os irmãos, 2 irmãos que ela tinha, assim, já adultos, foram contrários, e ela, então, aguardou até completar os seus 21 anos. Percebendo a saída da filha durante a noite, a senhora Ana, a mãe dela, a senhora Ana Maria, não conseguiu sufocar seus sentimentos maternos e chamou-a comovida numa vã tentativa de detê-la, e imediatamente perdeu os sentidos. Aqui a gente pode imaginar essa cena, Então a madre, na verdade, ela saiu assim, como fugida de casa, já que a família era contrária. A mãe sabia e percebeu, que a filha estava saindo, mas tentou mais uma vez persuadi-la de não, permanecer em casa, não ir para o convento. E foi assim que a Maria Leônia, na verdade, ela não ouviu, ela foi embora com a irmã que tinha ido buscá-la. E essa mãe perdeu os sentidos. Imagina a dor dessa Maria Leônia deixando a mãe desmaiada em casa, Mas era um sofrimento heróico, porque ela queria seguir o caminho dela. Maria sentiu algo algo de grave,
que estava acontecendo em sua casa, com o coração sangrando e em lágrimas nos olhos, seguiu o seu caminho, deixando atrás de si um vazio jamais preenchido. Aquela filha querida, deixando a sua casa, deixando a sua família, para seguir o chamado de Deus que ela sentiu no seu coração, e desde os 18 anos ela relutou por esse momento. E assim mesmo foi um momento muito sofrido. Por quê? Porque ela deixou a mãe dela desmaiada e foi seguir o seu caminho, né? Então Ana perguntava sem nada entender: quem vai, Ana, a irmãzinha dela, quem vai pentear o meu cabelo? A irmãzinha dela pequena, né? Era só ela, Maria Leônia, e a irmãzinha dela, Ana. Os outros irmãos dela eram homens, né? Então a irmãzinha perguntava: quem vai agora pentear o meu cabelo, cuidar de mim, ajudar mamãe nos afazeres da casa? Maria Leônia, ao ser interrogada pela irmã Agnella se queria voltar para sua casa, ela respondeu: as minhas lágrimas são de dor pelo sofrimento de mamãe, mas não de arrependimento. Olha como essa moça, né, essa jovem de 21 anos, como ela foi heróica. Essa virtude, né, dessa separação, ela chorou. Ela chorava. E a irmã que foi buscá-la dizia: você quer voltar para casa? Ela dizia: não, as minhas lágrimas são de dor, sim, pelo sofrimento da mamãe, mas não de arrependimento por ter deixado minha casa. Anos mais tarde, ela confessava que só Deus podia avaliar aquele momento. Era uma coisa tão íntima dela com Deus, e ela correspondendo com esse chamado. Na dor, na tristeza, nas lágrimas, ela correspondeu com o chamado de Deus, né? Então ela dizia: só Deus podia avaliar aquele momento. Ele deu-me a força necessária para deixar tudo e seguir o seu santo chamado. Ela mesma faz essa avaliação, né? Muito mais tarde, anos passados. A tristeza se mesclou à serenidade e paz interior. Quer dizer, ela sofria aquele sofrimento profundo, mas ao mesmo tempo tinha paz e serenidade. E a paz que a gente sente no momento de sofrimento é justamente aquela certeza de estar fazendo aquilo que Deus quer. Então essa tristeza ficou mesclada com serenidade e paz interior. O voo da águia não se detém com as coisas da terra, mas só nas alturas encontra a sua identidade, né? A águia, ela está assim em plenitude quando está nas alturas. Maria, como uma águia, traçava o próprio caminho em direção à luz, numa relação de intimidade com o Senhor e de compromisso incondicional com os irmãos. A ela não se aplica a frase do Evangelho: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Ela nunca olhou para trás. Ela, claro, que mais tarde, né, nós vamos ver aqui
na história dela, que ela voltou, sim, como todas as religiosas voltam, né? Depois de um certo tempo, vai visitar a família, vai ver como estão as coisas, né? Nós vamos em família, mas não com aquele sentimento de eu não gostei de ir para o convento, vou voltar para minha casa. Ao contrário, ela nunca olhou para trás, né? Aqui em São Lucas, no capítulo 9, versículo 62, diz: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Essa frase, né, esse versículo, ele nunca se aplicou na vida de Madre Leônia. Vamos dar agora um momentinho. Agora nós vamos tratar de um novo passo na vida desta religiosa, que agora ela se encontra em formação para a vida religiosa. No dia 19 de junho de 1935, Maria, corajosa e decidida, iniciava na sede geral do Instituto das Pobres Filhas de Santo Antônio, em Secondiliano, a sua caminhada de alegrias, realizações, sofrimentos e dificuldades. É sempre assim, né? O caminho de todos nós, momentos alegres, realizações, mas também sofrimentos, dificuldades, essa mescla que faz a gente crescer. O seu itinerário formativo foi confiada à irmã Augusta Cavicchi. Ela era a mestra das jovens candidatas e noviças. A irmã Benigna Labella, que a conheceu nesta fase de adaptação à vida religiosa, afirma em seu depoimento: Maria era sempre sorridente, e isto lhe causava uma bela impressão. Também a irmã Hermínia Capella, que a conhecera em Sapri, nos dá um belo testemunho. Eu a conheci, diz a irmã Hermínia, no período em que residi na cidade de Sapri. Trazia a sua irmãzinha no jardim de infância. Essa religiosa, Madre Leônia, ela ainda uma jovem, né? Levava a irmãzinha na escola. Ela me disse que seria muito feliz se pudesse ser religiosa franciscana. Era muito boa e me pedia oração para conseguir a graça de realizar este sonho, esse desejo de ser religiosa. Quando nos encontramos em Secondiliano e juntas com o desejo, juntas vivemos na mesma casa. Né? Lembro-me que ela era excelente, exata na obediência à superiora e à sua mestra, e elas queriam muito bem. As aptidões e qualidades de Maria Milito, que se deixava modelar segundo as regras e o espírito franciscano, vinculada ao desejo de corresponder sempre mais plenamente à vontade de Deus, fizeram com que, nesses meses depois da sua entrada no Instituto, a mestra, em sintonia com as superioras, a julgavam idônea para prosseguir a sua caminhada. Precisamente no dia 11 de dezembro de 1935, entrou para o noviciado, tendo a alegria de receber
o santo hábito religioso franciscano. Então já começa a realizar o seu grande desejo de se consagrar a Deus, dando os primeiros passos na vida religiosa com o hábito religioso de franciscana. A cerimônia da vestição religiosa foi na igreja de São Cosme e Damião, em Secondigliano, não muito distante da residência das irmãs. Estiveram presentes neste evento, além da comunidade paroquial, o cardeal de Nápoles, Alessio Ascalesi, as irmãs do Instituto e seus familiares e convidados. A sua família, então, já tinha feito esse caminho, né, de aceitação de ter a sua filha como religiosa franciscana. Eles foram participar dessa cerimônia da vestição religiosa. Com o semblante sereno e feliz, Maria apresentou-se vestida de noiva e, conforme prescrevia o ritual romano seráfico, né, dos franciscanos, durante a celebração eucarística, depois da homilia, ajoelhou-se diante do cardeal, proferiu o seu pedido de ser admitida como noviça no Instituto das Pobres Filhas de Santo Antônio. A aceitação de Maria Melito, na qualidade de irmã, confirmou-se de fato por meio do ritual da tonsura, ou seja, o corte de cabelo fazia parte da cerimônia, né? Cortar o cabelo lá na hora de colocar o hábito. Ela estava vestida de noiva, então foi feito o corte do cabelo para depois colocar o hábito, né? Feito pela superiora geral, auxiliada pela mestra, né? Cortar o cabelo, simbolizando mudança de vida, o despojamento das vaidades terrenas e a consagração total ao Senhor. Em seguida, a neonoviça recebeu o hábito religioso e o símbolo, o escapulário, o terço e o crucifixo, a constituição e um nome novo. Naquele tempo se trocava o nome, né? Então foi assim que Maria passou a se chamar Irmã Leônia Melito. Então ela trocou, já não era mais Maria Melito, e sim Leônia Melito. Sua irmã caçula comenta o fato. Interessante esse fato que a irmãzinha coloca. E eu ia procurando, diz a irmã dela, né? Eu ia procurando com o olhar a minha irmã que me havia dito que naquele dia contraía núpcias com Jesus. E eu não via Jesus. E chamava-o de ruim, porque ele, né, por ter levado a minha irmã para longe de nós. Lembro-me da cerimônia na igreja e do meu irmão Michele, que, enquanto jogava os confetes, lhe pedia para pensar melhor e voltar para casa. Ainda nesse momento, o irmão mais velho tentou ainda falar para ela voltar para casa. E lhe pedia, né, para pensar melhor e voltar para casa. Houve a festa e depois nos retiramos para Sapre, sem alimentar mais a esperança de que ela pudesse desistir da sua vocação. Interessante esse fato, né, esse momento. Essa irmãzinha ainda uma criança, e ela dizia que a Maria Leônia tinha dito, a Leônia Melito, aliás, tinha dito que ela ia contrair núpcias, né? Então iria casar com Jesus.
E essa menina ficava olhando para ver se conseguia enxergar Jesus e falar para ele que ele era muito ruim por ter levado a irmã dela embora. É interessante, né? E o irmão, o Michele, ainda também faz mais uma tentativa para ver se a Maria volta para casa. Mas ela conclui: houve a festa e depois nos retiramos para Sapre, né, a cidade deles, sem alimentar mais a esperança de que essa filha pudesse desistir da sua vocação.